Habilidades sociais e competência social têm sido os termos principais deste campo teórico-prático que se chama habilidades sociais. Mas nós temos defendido também que competência social é o termo centralizador e integrador, por isso mesmo ele aparece no centro desse esquema às minhas costas. Esses dois conceitos, habilidades sociais e competência social, são conceitos relacionados, mas eles não são sinônimos. Então, nós podemos perguntar o que exatamente caracteriza cada um deles, como é que eles se relacionam, quais são as características de um desempenho socialmente competente, o que eu preciso fazer ou saber para apresentar um desempenho socialmente competente. Nossa apresentação se baseia nesses livros anteriores e, em particular, neste último, Competência Social e Habilidades Sociais, Manual Teórico Prático, recentemente editado pela Vozes. Mas nós vamos tentar fazer aqui uma síntese em 5 pontos para você, para facilitar você continuar aprendendo, estudando e investindo nessa área. Vamos lá? Nosso primeiro ponto, o que são habilidades sociais? Trata-se de um conceito descritivo, que agrupa e classifica aqueles comportamentos sociais, ou seja, ações e reações entre as pessoas, que são valorizados, aprovados e esperados em uma subcultura específica ou na cultura mais ampla. Por isso mesmo, com alta probabilidade de resultados positivos nas interações e, portanto, indispensáveis para a competência social. Quais seriam, então, esses comportamentos que nós chamamos de habilidades sociais? Trata-se de uma quantidade bastante ampla e variada de comportamentos que, por suas características de conteúdo e função, têm sido agrupados em conjuntos e subconjuntos, que nós chamamos de classes e subclasses de habilidades sociais. Embora a literatura da área tenha muitas propostas de classificação, nós optamos por reunir e organizar as mais relevantes para o cotidiano das pessoas e por isso criamos este portfólio, que eu vou apresentar aqui de maneira bastante resumida. Em nossos livros você vai encontrar definições, exemplos e maior detalhamento de cada uma dessas classes e subclasses. O portfólio inclui habilidades, por exemplo, de iniciar e manter conversação, expressar civilidade, demonstrar assertividade. Para essas 3 classes, nós aqui apresentamos alguns exemplos de suas subclasses. A assertividade tem sido referida como uma das mais difíceis, o que é natural, porque, por definição, envolve enfrentamento e algum risco de reação indesejável do outro. É o caso quando você recusa um pedido, faz uma crítica ou expressa raiva, desagrado, veja aí as demais. Mas temos outras classes aqui no portfólio. Expressar afeto e intimidade, demonstrar empatia e solidariedade, fazer e manter amizades, resolver problemas interpessoais, coordenar grupo, falar em público, todas elas envolvem subclasses. E as últimas requerem também uma combinação de classes e subclasses das anteriores. Por exemplo, coordenar grupo vai requerer habilidades de civilidade, conversação, solução de problemas, assertividade e muitas outras. Todas essas classes e subclasses de habilidades sociais estão associadas a conteúdos verbais específicos. No entanto, elas incluem componentes que vão além daquilo que se diz. Trata-se da forma como falamos, como nos expressamos. É o que nós chamamos de comunicação corporal e paralinguística, ou expressividade corporal e paralinguística. Ela inclui as características e qualidade da fala, velocidade, tom de voz, pausas, a nossa expressão facial, principalmente o contato visual e o sorriso, e a nossa expressividade corporal, gestos, postura, proximidade, etc. Esses aspectos são cruciais para a efetividade do nosso desempenho interativo e também para diferenciar as classes e subclasses de habilidades sociais. Por exemplo, compare como seria a sua expressividade em uma demonstração de empatia e em uma situação de discordar ou fazer crítica. Na empatia, o tom de voz, o toque, a proximidade podem ser mais importantes do que o que se diz e até dispensar a fala.
Algumas classes e subclasses de habilidades sociais podem ser particularmente relevantes para determinados papéis sociais que exercemos em diferentes momentos. No contexto conjugal, os casais precisam desenvolver e praticar habilidades que são muito importantes para a qualidade da relação e para a satisfação conjugal, como a expressão de afeto e intimidade, a empatia, solução de problemas, mas também conversação, civilidade e às vezes até assertividade. Os pais precisam de habilidades sociais educativas para estabelecerem uma relação genuinamente afetiva com os filhos e para equilibrarem o suporte e a exigência que são necessários ao desenvolvimento pleno de seus filhos. Os professores também precisam exercer um conjunto de habilidades sociais educativas. Algumas são similares às dos pais e outras são específicas ao contexto de ensino-aprendizagem, como estabelecer e mediar interações sociais educativas entre os alunos, promover a aprendizagem acadêmica e o desenvolvimento socioemocional dos alunos, lidar com disciplina, mas de uma forma construtiva, positiva, além daquelas requeridas na relação com outros professores e mesmo com os pais dos alunos. Os estudantes também precisam de habilidades sociais, aquelas próprias das interações sociais acadêmicas e da relação com os colegas e com os professores, como fazer e responder perguntas, apresentar trabalhos acadêmicos, seminários, participar de grupos e tantas outras. Mesmo reconhecendo o caráter profissional das habilidades sociais educativas dos professores, nós podemos ainda destacar as habilidades sociais profissionais que são próprias de outros contextos de trabalho. No campo da saúde, é cada vez mais reconhecida a importância da qualidade da relação com o paciente e o estabelecimento de uma relação de confiança, que podem ser cruciais para a adesão ao tratamento e para a melhora do paciente. Os trabalhadores de comércio, vendas, turismo, gerentes, supervisores em ambiente corporativo, todas essas atividades que lidam com pessoas dependem de habilidades sociais específicas para o sucesso de sua atividade profissional. Os cuidadores, em geral, também lidam o tempo todo com demandas interpessoais que requerem habilidades sociais diferenciadas para o bem-estar da pessoa cuidada e para o seu próprio bem-estar. Esse slide, então, expressa o panorama geral das habilidades sociais. E vamos ao nosso segundo ponto, o que é competência social? Enquanto habilidades sociais é um conceito descritivo, a competência social é um conceito avaliativo, uma qualificação, portanto decorrente de uma avaliação do desempenho e dos resultados do desempenho na interação com o outro. Por isso mesmo envolve critérios de avaliação do desempenho e de seus resultados, o que nos remete às dimensões instrumental e ética da competência social. Vamos lá, aqui o que avaliar do desempenho? Começamos pela regra áurea, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Essa é uma regra básica para qualquer desempenho que se pretenda socialmente competente. Além disso, o desempenho deve ser composto por habilidades sociais e deve apresentar coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que expressamos ao longo da interação. Quanto aos resultados, nós destacamos primeiro atingir os objetivos da interação. Qualquer interação envolve algum objetivo. Quando eu faço uma crítica, eu espero que a outra pessoa aceite essa crítica e altere o seu comportamento. Estamos falando, claro, de críticas construtivas, como devem ser. Quando eu peço alguma coisa, eu espero obter o que pedi. Mas não basta atingir os objetivos. Quando eu faço uma crítica, discordo, expresso raiva, desagrado, eu tenho que fazer tudo isso de tal maneira que mantenha ou até melhore o autoconceito e a autoestima do outro, e que eu também me sinta bem da forma como eu agi, que eu me sinta bem no meu autoconceito e na minha autoestima. Isso também se aplica à qualidade da relação.
Mesmo em uma situação de enfrentamento, isso não significa romper a relação, mas mantê-la e até melhorá-la em termos de sinceridade, autenticidade, confiança em médio e longo prazo. E temos o critério de equilíbrio de trocas entre os interlocutores. Nós defendemos que a competência social é uma relação ganha-ganha. Não é uma relação de exploração, de coerção, mas de respeito mútuo. E o último critério é manter ou ampliar os direitos interpessoais. Nas relações interpessoais, nós temos o direito de recusar, discordar, expressar nossa opinião e até raiva. Esses direitos são uma decorrência natural dos direitos humanos universais, de sermos respeitados em nossa dignidade, nossas convicções, opiniões e também de nos defendermos quando nossos direitos não são respeitados. Mas aqui é muito importante lembrar também da relação entre direitos e deveres. Eu também tenho o dever de respeitar esses mesmos direitos do outro. À medida que caminhamos dos itens A, B, C, D e E, nós estamos transitando da dimensão instrumental para a dimensão ética, ou seja, considerando não apenas os resultados imediatos e para mim, mas também os resultados prováveis de médio e longo prazo, também para o outro e para o grupo social. Nosso próximo item, qual a relação entre habilidades sociais e competência social? Trata-se de uma relação que nós chamamos de instrumental. Não existe desempenho socialmente competente sem habilidades sociais. Trauer destaca isso dizendo que as habilidades sociais são os tijolos construtores da competência social. Mas é importante lembrar que elas são requisitos indispensáveis, mas não suficientes para a competência social. E isso nos leva ao nosso quarto item. Quais os demais requisitos da competência social? Nós já falamos sobre a dimensão instrumental das habilidades sociais enquanto tijolos construtores da competência social, mas para isso é preciso que esse repertório seja pautado pela variabilidade, pois habilidades sociais não são padrões fixos de resposta. Para atender às diferentes demandas, contextos e interlocutores, que também são variados nas interações sociais, nós temos que ter um repertório amplamente diversificado de habilidades sociais, além da flexibilidade de alterá-las em função desses contextos, demandas e interlocutores. E do lado da dimensão ética, é fundamental a sensibilidade e adesão aos valores de convivência. O que são valores de convivência? Adaptando a definição de Dietrich e Habib 2004 para as interações sociais, nós entendemos que os valores de convivência são os resultados que norteiam uma interação e que combinam o que é bom para a pessoa, para o outro e para a cultura. Respeitar direitos humanos, justiça, liberdade, dignidade, compaixão, reciprocidade e muitos outros que vocês mesmos podem completar aqui. Portanto, para isso, é fundamental o autogerenciamento ético em qualquer interação social. Então, aqui nós temos a estrutura básica de um desempenho socialmente competente, pautado de um lado pelas habilidades sociais e de outro pelos valores de convivência. Mas o que mais eu preciso saber ou fazer para contemplar os critérios da dimensão ética e da dimensão instrumental nas minhas interações com as demais pessoas? O primeiro ponto que nós destacamos é o conhecimento do ambiente social, ou seja, a discriminação das normas e regras, das contingências em vigor nesse ambiente, o que é esperado e valorizado para lidar com diferentes demandas, contextos e interlocutores e papéis sociais. Isso significa uma boa leitura do ambiente social, para se poder escolher a resposta mais apropriada e potencialmente mais efetiva para a situação. Mas para isso eu também preciso de um bom autoconhecimento,
ou seja, uma discriminação refinada dos meus recursos e déficits em habilidades sociais, dos meus valores, das condições que dificultam ou facilitam o meu desempenho nas interações sociais, como é o meu gerenciamento de ansiedade, de raiva, de medo, de impulsividade, meu autocontrole, tudo isso vai ser importante. Finalmente, nós chamamos atenção para um conjunto de comportamentos de ordem superior, do tipo atenção, observação, discriminação, autorregulação, autocontrole, que nós agrupamos no conceito de automonitoria e que implicam em análise de contingências durante o curso da interação. É um exercício ativo de monitoramento sobre os meus comportamentos, os valores que estão norteando a minha interação, o impacto imediato que eu estou produzindo no outro, os resultados prováveis em curto, médio e longo prazo dos rumos da interação que está em curso. Esse processo de monitoramento deve fazer parte de qualquer interação para atingir os resultados de competência social. E vamos ao nosso último item. Qual a relação entre contexto social-cultural e a competência social? Ou seja, seria a competência social apenas determinada por esse contexto? Ou poderia também ser um fator de mudança social-cultural? Por sua própria definição, as habilidades sociais são determinadas pelas práticas culturais em vigor, pois elas definem as tarefas interpessoais e os comportamentos esperados, desejados e valorizados para essas tarefas. Mas como o conceito de competência social é mais amplo, podemos esperar que quando um conjunto de pessoas em um determinado nicho cultural apresenta desempenhos socialmente competentes, conforme critérios instrumentais e éticos, elas estabelecem novas contingências nesse ambiente. São as chamadas contingências entrelaçadas, que geram produtos agregados muito maiores do que a soma dos resultados de cada desempenho, podendo alterar normas e regras de convivência e assim caracterizarem novas práticas culturais. Isso vale para contextos de trabalho, da escola, da família, de lazer, onde é mais imediatamente possível fomentar novas práticas culturais de convivência. São essas mudanças nas práticas culturais que podem ampliar e consolidar ainda mais a dimensão ética da competência social. Então, gostou dessa explicação? Esperamos que tenha te motivado a continuar aprendendo, estudando, investindo neste campo das habilidades sociais. Muito obrigada.